que nós passamos na presença do Senhor nosso Deus, e nós louvamos ao Senhor porque Ele está conosco, desde sempre Ele está conosco, tá bem? Graças ao bom Deus, por mais um período, nós louvamos a Deus aí por todos que estão conosco na live, que vocês sejam ricamente abençoados, tá bem? Em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 37, que é um texto muito conhecido de todos nós cristãos, não é? Porque para Deus nada é impossível. Graças a Deus, poderia sentar em o nome do Senhor Jesus. O tema para nós conversarmos sobre esse versículo 1:37 de Lucas está exatamente o que fazer quando nos depararmos com coisas ou causas impossíveis. O que nós devemos fazer quando a gente está diante de causas impossíveis? Então, as impossibilidades para o ser humano, para o homem, ela está aí diante de todos, nós vemos muitos exemplos bíblicos de impossibilidades humanas que tornaram-se impossibilidades, em que Deus Ele transformou essas impossibilidades em possibilidades. Então, nós aprendemos pela palavra de Deus que quando a gente se depara com algo impossível, a gente não deve recorrer a homens. Não precisamos e não devemos recorrer a homens. Eu tenho um problema impossível de ser resolvido. Se eu estou dizendo que o problema é impossível, então fugiu da razão humana, então já não está mais ao alcance do raciocínio humano, da sabedoria humana, do psique humano. Não, já não está mais, tá bem? Então, nós não podemos nos direcionar, nos dirigir a seres humanos, porque seres humanos não tornarão possíveis essas impossibilidades. Não tornarão de jeito nenhum, tá bem? Muito bem. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós devemos fazer? Nós devemos orar, porque a forma de nós transpormos para resoluções impossíveis é nós irmos para esse que foi dito aqui, para Deus, apenas para Deus. Não há impossíveis, e nós sabemos que nós só conseguimos falar com Deus por meio da oração, por meio da petição, por meio de nós dialogarmos com Deus. A Ana, ela tinha um problema sério, casou-se com Eucana e amava Eucana, mas ela, mesmo amando a Eucana, chegou um momento em que ela viveu um período da sua vida de muita tristeza, de muita angústia, porque naquela época não ter filhos era como se fosse uma maldição. Não ter filhos era vergonhoso. Não ter filhos era desprezo social. Naquela época, quando
as pessoas não tinham filhos, elas eram desprezadas pelas mães, pelas mulheres que tinham filhos e pelos homens da sociedade que não davam muita guarida para a mulher que não possuía filhos. Então, a Ana, ela soube o caminho, ela soube onde se apegar para resolver o problema, porque ela precisava ter filho e ela não podia ter filho porque era estéril, e a esterilidade estava nela, já muito bem certo, porque o Eucana, ele tinha uma outra mulher chamada Penina, e com a Penina ele teve filhos, e por causa disso o problema avolumou dentro da sua casa, dentro do convívio marital com Eucana, porque a Penina passava a ridicularizá-la, a Penina desprezava a Ana, e a Ana vivia em um desgosto terrível. Então ela resolveu: eu vou até o lugar de adoração, eu vou orar a Deus. E ela então começou a ir todos os anos das festas. Ela ia, mas não para festar, ela ia para orar, ela ia para buscar a Deus, ela ia para buscar pelo seu milagre, porque ela sabia que nas causas impossíveis, só por meio da oração. E nós sabemos muito bem, claro, que depois de alguma insistência na oração, Ana foi agraciada. Quando Eli viu-a orando, disse que ela estava com mosto, estava com vinho, tinha excedido o vinho, a doses de vinho, e ela então disse: não, a sua serva não está embriagada, a sua serva está com sua alma ferida, com a sua alma totalmente danificada. Eu estou com um problema sério, eu quero ter um filho e eu não tenho, eu estou pedindo a Deus um filho. Naquele momento Eli então disse: faça o Senhor conforme o teu coração. Naquele momento ela agarrou aquela palavra profética, colocou no seu coração e voltou para casa. E de repente ela se viu grávida. 9 meses depois nasce Samuel, que foi realmente um vulto bíblico na história do Velho Testamento. Então, quando a gente tem problemas impossíveis, não adianta ir ao candidato A, candidato B, candidato a deputado A, candidato a governo, como vamos ter agora. Não adianta a gente ir atrás de presidente da República. Por mais que eles queiram nos ajudar, não conseguirão. Por quê? Porque eu estou me referindo de uma causa impossível. Tem causas que os homens não conseguirão resolver. Somente Deus pode agir numa causa impossível. O que fazer? Quando você está diante de uma causa impossível, ore, mas ore mesmo, ore sem cessar, ore em todo momento, ore, está andando na rua, ore, não deixe para orar somente na igreja, só no dia de culto, ore andando, ore trabalhando, ore estudando, ore nos relacionamentos familiares, ore no lazer, ore, deixe o seu espírito orando, porque Deus vai tornar suas impossibilidades em possibilidade, porque para Deus não há impossível. Deus tinha como forte o povo de Israel, e 10 pragas
passam pelo Egito. E Deus então tira eles. Eram coisas impossíveis que ia acontecer, mas Deus fez possível e eles saem de lá. Mas de repente, quando estão já com a sua alma cheia de júbilo, encontram um grande problema na sua frente, alguns quilômetros que tinham saído do Egito. Encontra o Mar Vermelho. E agora, algo impossível, estavam com 3 milhões de pessoas para atravessar aquele mar. Não tinha navio, não tinha embarcação, não tinha jangada, não tinha nenhuma forma de colocar 3 milhões de pessoas em uma jangada, em um navio. Não conheço nenhum navio que tenha uma possibilidade para abarcar 3 milhões de pessoas, até nos dias de hoje, com alta tecnologia. Não existe. Então, Moisés clama a Deus nas causas impossíveis. Não tem outra forma, meu irmão. Não tem para onde correr, meu irmão. Minha irmã, não tem para onde fugir. O negócio é orar. Você orando, você vai mover o coração de Deus, e as suas causas que são impossíveis para você vai se tornar possível. Quanta gente está lutando com câncer. Câncer é traiçoeiro. A doença do câncer, ela é traiçoeira, silenciosa. Tem gente, quando descobre o câncer, já é tarde, mas é tarde para medicina. É impossível para a medicina, mas para o Deus das causas impossíveis não tem impossibilidade. Ele cura câncer. Ele é expert em curar ao câncer, as células cancerígenas do corpo. Então, se você está na live agora e também através da mídia social do YouTube, e eu estou falando com alguém que está lutando contra o câncer, sim, vá ao médico, sim, vá ao hospital, faça o que tem que ser feito, mas é algo impossível. E se é algo impossível, você vá para quem é o Deus das causas impossíveis. Deus está no seu trono e Ele está pronto para entregar a sua vitória. O que fazer nas causas impossíveis? Ore. Deus então disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Tens o que na mão? Eu tenho uma vara, Senhor, cajado. Então toque nas águas. A impossibilidade seria agora transformada em possibilidade. O vento começou a soprar, vento oriental e vento ocidental. Começou a soprar e o vento forte soprando, e Moisés no meio daquela ventania com o cajado ali, porque ele sabia que só Deus podia fazer o impossível tornar possível. Ficou a noite inteira ali, e quando ele vê, o vento cessa, e agora ele vê na sua frente um mar com um caminho, com uma estrada no meio do mar, uma estrada larga no meio do mar. O mar inteiro se abriu para passar 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Se ele não tivesse orado, morreriam ali. O povo do Egito retornariam, pegariam eles e retornariam com eles e matariam todos. Mas Deus é Deus de livramento. Deus é Deus das causas impossíveis. Quando Josué está lutando e ele precisa terminar a sua guerra, e ele vê que não será possível vencer a guerra,
ele então ora a Deus, porque quando tem coisas impossíveis, não tem outra fórmula, não existem estratégias humanas, tem que orar. E ele ora a Deus e pede para Deus para parar o sol e parar a lua. Dentro do entendimento de Josué, há anos, mil anos atrás, pelo menos 4.000 anos atrás, é que o sol pararia. Nós sabemos que quem é rotativo hoje pela ciência, né? É a Terra que tem rotação, é a Terra que gira, o Sol é fixo e a Terra gira, mas o entendimento dele, ele pediu para parar o Sol, e Deus não ia ficar perguntando para ele, Deus não ia ficar questionando com ele, Deus não tinha tempo para ficar questionando que se era Sol, se era Terra, que tinha que parar. Deus deu um freio, freou a terra, e não ficou noite, o sol continuou brilhando até que Josué concluiu com a batalha e venceu. Coisas impossíveis só Deus pode fazer, mas é por meio da oração clareada a fé. Quando Josué também está para entrar na terra de Canaã, encontra a cidade de Jericó. E na cidade de Jericó, uma muralha de 10 metros de altura, com 6 metros de largura, forte, muito forte, lá dentro, gigantes, muitos gigantes, é uma terra de gigantes. Josué e Moisés, aliás, Moisés havia recebido do próprio Josué a informação de que lá tinha um homem gigante, que eles levavam um cacho de uva, que era do tamanho de um homem. Além de haver terra de gigantes, também o que plantava lá também era gigante. E Moisés, aliás, Josué sabia que o problema estava dentro da cidade, mas deveria resolver também um problema antes. O problema antes era a muralha. Fizeram uma análise, projetaram, não conseguiram achar nenhum caminho através de um projeto, através de uma estratégia de guerra, não conseguiram encontrar nada. O que ele encontrava era a falta de fé de um, de outro, de um líder, do outro, de um companheiro, do outro, dizendo: não dá, não dá, não dá, nós vamos morrer, para com isso, abandona esse negócio aí, nós vamos morrer, se entrega de uma vez, vamos entregar para os cananeus de uma vez. Estou parafraseando o texto. E Josué então toma uma decisão de orar. E quando ele vai para o deserto orar, ele encontra um anjo do Senhor, o Cristo do Velho Testamento. E o Cristo do Velho Testamento, ele diz para Josué que ele deveria voltar, reunir os clãs, reunir o pessoal e dar 13 voltas em volta da muralha. Se ele não obedecesse, milagre não aconteceria, o impossível não ia acontecer, mas ele obedeceu, e as pessoas que estavam com ele também obedeceram, e aconteceu a primeira implosão de toda a história. Hoje implodir prédios é normal porque usa-se as tecnologias atuais, mas naquela época foi o próprio Deus que interviu para implodir. Para você ter uma ideia, moravam pessoas em cima da muralha e as pessoas continuaram morando. A muralha veio ao chão, foi sendo engolida pela terra, e as casas em cima da muralha continuaram no mesmo lugar. Existia uma mulher lá chamada Raabe, que morava em cima da muralha, e a muralha foi descendo, 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 descendo. Deus parece que estava com um controle remoto para parar a hora que fosse parar aquela muralha, e quando chegou na posição onde estavam as casas, a muralha parou de ser engolida, e aí estava livre para o povo de Israel entrar, invadir a cidade de Jericó e tomar a cidade de Jericó. Foi uma vitória tremenda, mas porque Josué orou. Quero
impossibilidades se tornar possíveis, tem que orar. A Bíblia diz que aconteceu uma guerra onde Senaqueribe veio para destruir o povo de Israel, e Ezequias, ele foi ao templo juntamente com o profeta Isaías, e lá eles entraram no templo e apresentaram diante de Deus a necessidade, dizendo: nós não temos condições de enfrentar Senaqueribe, é impossível, nós vamos ser devorados, vamos ser trucidados. Sim, foram sinceros com Deus. E o que Deus fez? Deus mandou um anjo só, apenas um. Tem pessoa que pede um monte de anjo. Tem um corinho da Assembleia de Deus que a gente canta até hoje, não precisa tanto, não, gente. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, ponha um na porta e outro no altar. Gente, se você tivesse ideia, o poder que Deus investiu em um anjo, você não ficava pedindo um monte de anjo, não. Um tá bom demais. E a Bíblia diz que tem um anjo que guarda a gente. A gente tem um anjo desse poderoso perto de nós. Precisa de mais? Claro que não. A Bíblia diz que um anjo veio e destruiu com 185 mil assírios, 185 mil soldados. Ficaram só os cadáveres deles deitados no campo de batalha. E Ezequias não precisou colocar a mão em nenhum deles. Por quê? Porque o Senhor peleja por nós, o Senhor pelejará por você, o Senhor pelejará por mim, o Senhor pelejará pela minha causa e pela sua causa, que é impossível. Sim, nas causas impossíveis, olha, o próprio Ezequias, minha gente, que era um homem de fé, um homem que trouxe avivamento para Israel na sua época, se viu enfermo, estava deitado, e uma enfermidade para a morte. Sim, uma enfermidade para a morte. Isaías chega lá. Isaías era amigo do Ezequias. Isaías gostava do Ezequias, não era inimigo, não. Não era aqueles profetas inimigos que é a morte do outro, não. Mas ele era profeta, tinha que entregar a palavra. E ele falou assim: olha, você prepara a sua vida, porque você vai morrer, você não vai viver. Pode se preparar aí, que a morte está rondando o seu leito. Estou parafraseando o texto. Se prepare para morrer. O que faz Ezequias? Despede Isaías, vira, ele não conseguia levantar, estava fraco demais, uma enfermidade para a morte. Vira-se para o lado da parede e começa a orar. Não procurou médico, não procurou especialistas, ele procurou direto o Deus das causas impossíveis. Falou: Senhor Deus, o Senhor me chamou, o Senhor que me chamou, não fui eu que quis ser rei, foi o Senhor que me colocou aqui, e eu fiz tudo que era reto aos seus olhos, e era verdade. Eu trouxe um grande avivamento para Israel, e era verdade. Eu coloquei o templo para funcionar conforme tem que funcionar e com santidade, e era verdade. Problema de Ezequias: não queria deixar herdeiro, não queria ter filho com a sua esposa, para não deixar um herdeiro para o trono. E Deus contava que o trono continuasse depois que Ezequias fosse embora. Então Deus ouve a oração de Ezequias. Sim, Deus ouve. E ao ouvir a oração de Ezequias, ainda está no pátio do palácio o Isaías, Deus fala assim: volta lá. Profeta não é fácil, não. Vida de profeta não é fácil, não. Você tem que fazer coisas que você não quer. Sim. O Isaías tinha acabado de falar que o homem ia morrer. Agora Deus não fala para ele que ele vai viver. Mas ele teve que falar, teve que voltar lá. Fala para ele que ele vai ter uns 15 anos de vida. Ele volta lá e fala com Ezequias: Ezequias, Deus ouviu a tua oração. Em coisas impossíveis tem que
sua casa em ordem, e Ele vai te dar 15 anos. Colocar a casa em ordem, que Deus estava querendo dizer, é: tenha filho, coloque, deixe um herdeiro no trono. Tem pessoa que acha que Ezequias estava desviado, que Ezequias estava brigado com a esposa, que Ezequias não queria, estava com um problema familiar, que a casa fala de família. Não! O problema ali de Ezequias estava no leito. Ele não queria deixar a herança, não queria engravidar a esposa. E depois de 15 anos, sim, ele teve filho rapidinho. E quando ele morreu, seu filho já tinha 15 anos, então ascendeu ao trono, e agora Deus então o recebeu no céu. Mas Deus deu 15 anos para Ezequias. Por quê? Porque ele orou. Nas causas impossíveis você deve orar. Nas causas impossíveis você também não pode ficar triste. Diante das causas impossíveis, alegra o teu rosto. Diante de causas impossíveis, levanta a cabeça. Diante das causas impossíveis, diga: está tudo bem. Não retroceda, não abaixe a cabeça, não fique tristonho, não diga: agora já era, agora vou morrer. Não! Diante das causas impossíveis, ore e adore a Deus. Mas a adoração é com júbilo. Eu não conheço adoração tristonha. A adoração é jubilosa. Nós devemos entrar nos átrios do Senhor com louvor e adoração em júbilo. Quer receber a sua vitória, atrair o Deus das causas impossíveis? Ore, mas também adore. Davi foi um adorador e ele via milagres na sua vida constantemente. Paulo, Silas e todos os apóstolos do primeiro século da era cristã eram adoradores. Paulo está lá em Filipos, e para ele receber a vitória, ele falou assim: Silas, não dá para a gente recorrer a César daqui. Não dá para a gente ir lá para falar com Anás e Caifás em Jerusalém. Nós estamos dentro de uma prisão, já recebemos lampada doida, chicotada doida. Vamos agora orar. Oraram, gente. Oraram. O Silas acompanhava o Paulo, ele era atraído pelo Paulo. Paulo conduzia o culto a Deus. E então oraram. Não acontecia nada. Aí Paulo disse: sabe uma coisa, Silas? O quê? Vamos lembrar de uns hinos aí, vamos começar a cantar. Não sei se eles eram afinados ou não, né? Não é todo mundo que é afinado, mas cantaram louvores a Deus. Cantaram, quem sabe, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Quem sabe, né? Muitos hinos que dignificam a Deus, e isso moveu o coração de Deus. A oração já estava lá, mas a adoração completou o milagre para eles. O que Deus faz? Envia um anjo. O que o anjo faz? Chega com tudo e faz com que aconteça um terremoto no lugar onde eles estavam. Como teve um terremoto, diluiu-se, caiu a prisão. Nada aconteceu com eles, eles ficaram de boa, ninguém se machucou. Já estavam machucados de tanta lambada que estavam recebendo de Roma, né? Mas ficaram livres. E ao ficar livre, o carcereiro quis se matar. E o que eles falaram? O que ele falava? Que Paulo falou: não faças isso, não faças tal. Todos nós estamos aqui. Caiu um temor no carcereiro. Ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Para evitar a sua vida? Para ser como você é? O que eu devo fazer? E Paulo fala: crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. O impossível aconteceu ali. A liberação de Paulo e Silas da prisão e a salvação do carcereiro com toda a sua família. O que você deve fazer nas causas impossíveis? Ore. Deve fazer nas causas impossíveis. Adore, louve ao Senhor. Confie no Senhor. Se você não confiar, não vai acontecer. Existe um antídoto que foi deixado para nós, chamado fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Você não pode viver uma vida sem fé, não pode viver uma vida sem confiar, não pode só orar, não pode só cantar, sem fé. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, espere. Esperar com paciência no Senhor não é fácil. Nós estamos aguardando vitória daqui a quase 3 anos, e a cada dia a gente fala, agora é, e vai passando. Deus prometeu para Abraão um filho, ele esperou 25 anos. Não é fácil esperar com paciência no Senhor, mas é o Senhor quem fará o impossível tornar possível. Quanto tempo, Davi ficou esperando para ascender ao trono, primeiro em Hebron, depois em Jerusalém. Quanto tempo? Mas chegou o tempo, chegou o momento. Quanto tempo o povo ficou preso na Babilônia? 70 anos. Mas chegou um momento em que Deus os livrara com mão forte, porque o poder da oração moveu o coração de Deus. O que fazer nas causas impossíveis? E aí você vai colocar aí na sua mente, ore. Você vai colocar na sua mente, adore, louve ao Senhor, confie no Senhor e espera com paciência no Senhor. Forte abraço a todos que estão na live e também nas mídias sociais. Na próxima a gente se encontra novamente. Deus abençoe. Shalom Adonai.